Amigos queridos, boa noite. Estamos aqui juntinhos para estudar Emmanuel, em nome de Jesus, na psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva hoje. E Emmanuel, como nós sabemos, nos traz as mensagens maravilhosas através das suas lições e nos permite estudar juntinhos aqueles ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, e tudo isso é uma luz na nossa vida. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos estudar juntos, e que os bons espíritos, nossos amigos espirituais, em nome de Jesus, venham nos orientar nesse estudo. Assim seja, meus irmãos, vamos começar? Hoje nós vamos estudar a mensagem denominada Na Cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27, 42. Sim, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. A maior luz descida à casa dos homens foi colocada, crucificada numa cruz entre dois ladrões, porque o povo, a multidão dizia: queremos que ele seja crucificado. Prosseguindo. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Guerra dos interesses inferiores. Havia uma multidão que se voltava contra Jesus para que ele fosse crucificado. Guerra dos interesses inferiores, como nós vemos até hoje. Naquele momento, foi a queda maior que nós encontramos na humanidade, porque era uma luz divina, a maior luz descida à casa dos homens, e que caía, naquele momento, assim crucificado. Não podia, porque ele era a luz. A luz não cai, a luz sobe. Portanto, Emmanuel continua nos dizendo: era o Salvador e não se salvava. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor, flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Jesus era capaz
tamanha sua grandiosidade, de estar cercado de ódio e vibrar amor. Muito amor, que é o que nós temos até hoje de Jesus em nossas vidas. O amor. Ele vibra o amor por nós, para nós. Vive por nós para nos levar até o nosso Pai Celestial. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Jesus, como havia anunciado que a vida continuava, ele mesmo veio provar isso. Ele foi crucificado, morto e sepultado. Porém, no dia seguinte, ele aparece, ressurreto, num jardim. Um jardim. E os seus apóstolos, especialmente Maria de Magdalena, estava à procura da pedra que haviam colocado no túmulo de Jesus e dizia que alguém tinha tirado aquela pedra dali. E ela viu aquele homem que ela pensou fosse o jardineiro, e quando ela se deu conta era Jesus. Jesus vivia, Jesus estava entre nós novamente, dizia Madalena. E ela, tão feliz, beijava-lhe os pés e ele dizia: não me toque, eu ainda não fui ao meu Pai. E ela foi até os companheiros dizer: Jesus vive. E prossegue Emmanuel. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Jesus continuava vivo, porque ninguém morre. A vida continua. Nenhum de nós morre. Jesus veio provar isso com a ressurreição do seu espírito. Espírito eterno, espírito imortal, porque é eterno nosso Pai, mas o nosso espírito é imortal. Ele não morre nunca. E a vida continua. A vida é um desenrolar de situações, de lembranças, de ideias, de feitos. A vida passa entre nós com erros e acertos, mas temos que estar certos que estamos reencarnados, necessitando cumprir com os nossos compromissos. Um dia nós partimos da vida de encarnados para a espiritualidade e a vida continua. E quando a vida continua, nós temos compromissos, nós temos que dizer: o que trazes? O que fizestes? É preciso dizer, responder a essas perguntas. As tuas mãos estão limpas? Nós vamos voltar à espiritualidade, porque Jesus veio nos dizer que a vida continua. E como a vida continua, nós continuamos sendo o que Jesus nos mostrou que somos: espíritos imortais. Não podemos nunca duvidar dessa verdade, porque Jesus veio provar isso para nós. Veio nos mostrar isso pessoalmente, com a sua ressurreição. Então, da cruz, Jesus convertia-se. Portanto, aquela derrota da cruz convertia-se
aquela derrota escura em vitória resplandecente, diz Emmanuel. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas, que nós estávamos falando, né, Emmanuel? Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Existem muitos crucificadores no mundo. Muitos. Nós temos que estar alertas. Portanto, o vigiai e orai sempre deve estar presente em nossas vidas. Porque os crucificadores desejam que nós não acertemos os passos com a espiritualidade no cumprimento das nossas tarefas, porque nós temos dívidas a resgatar. Nós estamos aqui em missão de trabalho edificante, para crescer, para progredir, para sermos melhores do que fomos ontem. Mas trazemos uma bagagem pesada. A nossa bagagem é pesada. E essa bagagem é preciso que ela seja aniquilada. É uma bagagem de erros. E nós temos que vencer esses erros praticando o bem. Só se vence erro, só se paga a dívida com o bem, com o amor, com a verdade. Portanto, o nosso compromisso é como Jesus nos disse, Emmanuel nos disse: não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Os crucificadores são aqueles que querem que nós não cumpramos com os nossos compromissos de reencarnação. E esses tanto podem ser encarnados como desencarnados. Tanto encarnados como desencarnados podem embarrear os nossos compromissos. Ou seja, eles serão nossos crucificadores, impedindo o nosso progresso, impedindo de cumprir a nossa missão, de voltar à espiritualidade mais devedores do que chegamos aqui. Eles podem fazer isso se nós deixarmos. Se nós não nos guardarmos, resguardarmos com a carapaça, como Emmanuel diz, com o capacete do amor, da humildade, da tolerância, o capacete da fé, para que nós possamos servir sempre, permanentemente, servindo ao outro. O outro é o nosso irmão, que precisa mais do que nós. Ele está aqui também caminhando com dificuldades como nós. Vamos nos ajudar mutuamente. E aqueles que mais sabem um pouco do que os outros, ajude mais os outros que sabem menos. Porque nós todos estamos a caminho. E precisamos estar resguardados dos crucificadores. Emmanuel nos alerta para isso. E continua: toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro, circunstâncias, quando em determinadas situações você vem caminhando numa reta, acertando o passo, de repente você se vê compelido a modificar o roteiro da própria vida, diz Emmanuel, prefere o sacrifício de ti mesmo, mas não muda o seu roteiro. Não deixa de cumprir a sua missão. Prefere o sacrifício de ti mesmo. Transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque através da dor nós não podemos nos recolher, porque a dor muitas vezes leva
a nós outros, ao recolhimento, escondendo atrás da dor essa tristeza de estar passando por aquela situação. Quando, na verdade, nós precisamos usar a dor como mola para nos elevar acima dela e crescer, porque a dor existe e Deus não nos apresenta a dor, nem nos faz passar pela dor, porque ele seja um mal, não, absolutamente. É bondade pura. Nosso Pai é somente bondade. E Ele quer, nós passamos pela dor porque é o exercício que estamos fazendo de existência em existência, de resgatar os nossos débitos. Precisamos passar pela dor para sentir que temos que diminuir o passo em direção ao precipício. Então a dor nos segura, a dor nos tolhe esses passos que iriam fatalmente para o precipício se nos deixássemos levar pelos crucificadores. Portanto, vamos preferir o sacrifício de nós mesmos. E se vier a dor, que nós possamos ter essa dor como suporte para servir aos nossos irmãos, porque servindo ao semelhante, eu estarei superando a minha dor, porque eu sentirei felicidade, porque servir é alegria. E quando nós sentimos a alegria de servir, nós superamos a nossa própria dor. E prossegue Emmanuel. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Você estará eternamente vivo. Manuel, obrigada. Obrigada, Chico Xavier. Obrigada, Jesus. Obrigada, meus irmãos. E até a próxima semana, se Deus quiser.